em primeiro lugar, temos de pensar criticamente e ver como é que saímos, de facto, desse paradoxo. Talvez estejamos no estádio do paradoxo em alguns momentos e em algumas situações, em termos de e-learning. De facto, concordo consigo, Ralph. A certa altura, e já o referi, poderá parecer um bocadinho ambivalente quando a gente está a falar de falta, de ausência. Vamos pensar pela positiva, mas no fundo acabamos sempre por ir rebuscar de facto a questão da falta e da ausência, embora pensando positivamente. Eu acho de facto, eu acho que estamos numa época ainda de maturação em termos de inovação na área do e-learning. De facto concordo, não sei, gostaria de facto de ouvir depois no final intervenções sobre esta questão. É de facto uma questão paradoxal e isso concordo perfeitamente. Agora, como sair dela, não terei aquela resposta, a resposta que vale 2 milhões de dólares. Se tivesse, já teria conseguido dar, mas concordo consigo. Eu penso que alguém estava a tentar entrar. Professor, não, é que Sim. Eu estou absolutamente de acordo com o que disse, mas às vezes nós temos um bocadinho de tendência para dizer e para compararmos o que é melhor, o que é que não é melhor. Nós temos sempre aquele velho ditado popular português que diz que o ótimo é inimigo do bom. Sim. Nesta situação, é evidente que ao colocarmos o e-learning contraponto com uma educação, formação presencial, qualquer uma delas terá vantagens e desvantagens. Claro. A questão que eu levanto é, entre não existir educação nenhuma, porque não é possível por qualquer razão, ou porque as comunidades estão muito distantes, estou a pensar, por exemplo, Sim. em populações, como tantos casos acontecem no Brasil, menos aqui em Portugal, que somos um país muito pequeno, mas, ou situações de doença como esta, a alternativa a não existir educação nenhuma, ou a alternativa de haver um e-learning, eu penso que o e-learning é sempre mais positivo se tiver como contraponto não existir nada. Claro. E eu recordo que há uns anos, e no outro dia partilhava isto com os nossos alunos, aqui há uns anos houve alguns alunos, 2 alunos do Jardim Escola João de Deus, que foram numa viagem de circunnavegação com os pais. Eu peço desconto. Quer que tem mais ou quer que apareça? Pode aparecer. O microfone ligado, né? Eu já desativei o som. Peço desculpa. E, portanto, esses nossos alunos do Jardim Escola João de Deus foram com os pais numa viagem de circunnavegação, num pequeno veleiro. E nós continuamos a apoiar os nossos alunos. À distância, é evidente nas alturas em que eles conseguiam ter comunicação, porque no meio do Atlântico ou do Pacífico nem sempre se tem as comunicações. Agora está melhor, já foi aqui há alguns anos. E, portanto, a alternativa desses nossos alunos não terem contacto nenhum com os colegas, com as professoras, ou fazermos alguma educação, formação à distância, algum e-learning, foi preferível fazer o e-learning. E, portanto, claro, era nessa perspectiva que eu gostaria de reforçar, que temos que centrar que, efetivamente, qualquer uma das formas tem as suas vantagens, mas nesta situação, o melhor é conseguirmos dominar as duas. Claro. Conseguir tirar proveito do que é bom da formação e educação presencial e tentarmos também dominar esta ferramenta tão interessante e com alguma potencialidade que é a educação à distância, o e-learning. Claro, claro. Sim, eu concordo. Aquilo que estamos a ver, e por exemplo aqui na própria Universidade de Coimbra, neste momento nós até setembro estaremos de facto à distância. Portanto, tanto em termos de lecionação como em termos de avaliação, enquanto outras universidades decidiram já de facto recomeçar o ensino presencial a partir da próxima segunda-feira, nós aqui vamos continuar de facto em confinamento, pelas razões de facto que a equipa reitoral decidiu e nós compreendemos e, portanto, não teríamos sequer outro tipo de possibilidade, até porque de facto isso em termos logísticos é bastante difícil de gerir numa situação deste tipo, voltar ao presencial de um dia para o outro. Eu concordo perfeitamente, eu há dias a rever e comentei isso com a Camila, das várias hipóteses que nós tínhamos de vários assuntos que tínhamos para colocar hoje. De facto, eu ao rever um texto,
o autor desse texto, a certa altura disse, bom, seria bom que um dia o e-learning deixasse cair o E inicial e fosse só um learning diferente e com que nós conseguíssemos conviver tão bem como convivemos com o ensino presencial e, portanto, porque ainda há muita resistência e há, de facto, muitas aquelas atitudes, muitas vezes, de olhar para a inteligência artificial e para a robótica, ainda como uma certa desconfiança. Temos que, para além de as compreender, temos que perceber que temos que avançar nessas perspectivas e oxalá a gente consiga, de facto, fazer essas coisas, porque a inteligência artificial está aí, a robótica está aí, está a salvar vidas, mesmo nesta pandemia, muitas vidas são salvas, porque existem, de facto, soluções de inteligência artificial e de robótica que nos permitem, de facto, intervenções mais eficazes, mesmo no campo da saúde, já tínhamos isso antes, mas agora de facto extremamente importante, e portanto, como dizia o Ralph, há aqui um paradoxo, é evidente que há um paradoxo, mas não gostaria que esse paradoxo, no fundo, significasse uma oposição a uma dicotomização entre, de facto, o presencial e o virtual. E, portanto, temos que continuar a trabalhar nessa perspectiva. Eu agora passava a palavra novamente à Camila, porque ela, na continuidade daquilo que eu estava, de facto, a falar, tem mais algo para acrescentar e, de facto, algumas propostas interessantes para pensarmos sobre estas matérias. Pois é, a gente não pode só trabalhar na falta, é claro, né? A gente quis trazer um pouco do que tem, quais são as diferenças, né, possivelmente, entre o presencial e o online, para a gente justamente não ficar estagnado no que falta, no que a gente não consegue pelo digital, mas para a gente conseguir, a partir dessa compreensão, buscar algumas soluções, né? Inclusive, a gente recebeu muitas inscrições de professores que trabalham com crianças, né? E que estão realmente tendo ainda mais dificuldade por conta de não poder nem estabelecer um diálogo com os alunos, por serem ainda crianças, sobre o que está acontecendo, né? Porque eu acho que, inclusive, voltando um pouco ainda ao que Dreyfus fala, ainda tem mais uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro dele, todo dedicado ao e-learning, que é a questão do compartilhamento entre professor e aluno, no sentido de trocar mesmo sobre a experiência, né? Quanto mais ele dá um indicativo de que quanto mais o professor trocar com seus alunos sobre a própria experiência, se a aula está correndo bem, se está tudo bem, se o conteúdo está chegando, enfim, esse compartilhamento é muito importante quando a gente fala de EAD via internet, esse compartilhamento de ideia, né? O que me leva também a lembrar professor Ralph, professor Eduardo, professor Antônio, não sei muito bem em que momento eu pensei enquanto vocês falavam sobre o fato de que a internet veio quebrar essa questão do para muitos, né? Na verdade, a internet, na internet a gente tem uma comunicação muitos para muitos, não é para muitos só necessariamente. Então, aí já estou falando mais de uma oportunidade que a gente tem proporcionada pelo online, de que as comunicações se multipliquem, a cognição seja compartilhada também. Sim, temos isso. Sim. Só não sabemos muito bem como ainda talvez aproveitar isso da melhor forma, mas a internet é um meio que veio quebrar isso completamente. Eu sou jornalista também de formação, trabalhei muitos anos com projetos para a internet, e sempre tentando aproveitar isso, né? Eu acho que é o próprio fato da gente ter pedido, antes da palestra, a gente ter solicitado que os participantes, né, os interessados, enviassem questões e palavras, tags que tivessem associação com o que a gente ia discutir, eu acho que já é um aproveitamento desse recurso de compartilhamento da internet, porque, olha, vocês estão participando também, né? Por mais que a gente tenha que desligar os microfones, porque isso é
é inviável pela questão da tecnologia, porque a gente, na verdade, não queria desligar o microfone, o que a gente queria era que todo mundo pudesse participar, só que os sons de cada casa parece que ficam amplificados quando ligam os microfones. Então, é uma coisa que sai do controle. Não é igual estar no mesmo ambiente, são vários ambientes ali multiplicados, né? Se fosse o mesmo ambiente e uma criança começasse a chorar, a gente naturalmente ia parar, ia falar, conversar com a criança, ia trazer a criança junto, a gente insere, né, todas as situações dentro do nosso ambiente, a gente resolve as coisas juntos. Mas quando a gente está separado, então, de fato, como o professor Ralph falou no início, a oportunidade também pode ser o que é mais complexo da gente lidar, né? Então, assim, isso leva, agora voltando um pouco à nossa questão teórica, isso nos leva a uma questão que está mencionada no título, no subtítulo da nossa palestra, que é a questão das tecnologias transparentes, que tem relação com a questão das affordances. Affordances é aí um conceito de James Gibson, né, que a gente trouxe isso para a psicologia, esse conceito, e a gente tem usado o conceito de affordance bastante nos nossos trabalhos sobre cognição. E tecnologia transparente sendo aí um conceito trazido pelo filósofo Andy Clark, que é o proponente da mente estendida. Vou falar um pouquinho sobre como que esses conceitos podem ser úteis para a gente pensar o que pode ou não pode funcionar e para a gente talvez estimular um pouco a criatividade, a nossa capacidade de inovar, porque quando se trata principalmente de crianças, EAD para crianças, realmente acho que a gente já tem muito o que pensar, a gente tem muito o que trabalhar. E por isso a gente se propôs a buscar alguns exemplos, né, que pudessem ajudar a inspirar, ainda que seja um pouco talvez distante da realidade de muita gente na sala de aula, no dia a dia, na prática, a gente quer trazer algumas inspirações. Então, para falar um pouco de affordances, né, um dos focos de nossos estudos, né, de pesquisas é na relação organismo-ambiente, né? Como eu já falei, essa questão da gente perceber o ambiente para agir, perceber e agir simultaneamente. E o que está envolvido nisso, né? Buscando aí o conceito de affordance, as oportunidades que o ambiente oferece e a maneira como a gente percebe essas oportunidades geram ou não affordance. Esse é basicamente o resumo do conceito. Há affordance quando há oportunidade e ela é percebida e aproveitada. Então, como é que a gente percebe as tecnologias digitais hoje disponíveis para nós? Elas parecem mais adequadas à percepção dos adultos, né? Teclado, mouse. Por quê? Porque a gente trabalha com texto, com planilha, a gente trabalha com coisas que se adaptam perfeitamente a esses materiais concretos que a gente tem. A linguagem que a gente acessa cabe bem para teclado e mouse, né? E monitor. Mas como que as pessoas que foram pegas de surpresa pela situação e trabalham com o e-learning ainda por cima, emergencial, por vezes improvisado, com crianças, né? Como que geramos affordance no computador para crianças? Bom, a gente buscou aqui alguns exemplos. Eu vou mostrar um slide, vou descrever o que está no slide também, para quem tem alguma dificuldade visual, né? Um primeiro exemplo que a gente buscou foi um jogo para programar que existe, né? Chamado Osmo Coding. É uma espécie de Lego para programar. As crianças utilizam peças, né? Peças mesmo, concretas, e à medida que elas vão montando as peças, o resultado daquilo vai aparecendo no monitor. Elas vão programando usando peças que vão se somando como se fosse um quebra-cabeça. A gente achou esse jogo muito inspirador porque ele trabalha outra coisa, né? É computador, mas não é nem o deslizar o dedinho na tela, né? do touch, e nem o teclado, nem o mouse. É uma coisa diferente. Então, quer dizer, a gente tem aí um trabalho talvez de buscar inspirações. Não sabemos exatamente como cada um vai conseguir adaptar isso à sua realidade, mas como a gente reforçou, é uma maneira da gente pensar em affordances, né? Pensamos também nos aplicativos de desenho, que você pode usar o próprio dedo para desenhar na tela e compartilhar seu desenho com alguém, para a pessoa adivinhar o que você desenhou. Esse Draw Something é um aplicativo para isso. As pessoas fazem um desenho, mandam para o colega, pode ser uma pessoa que você conhece ou não. Você pode gerar uma rede no próprio aplicativo, né, de pessoas conhecidas, entre aspas, fazer uma turminha ali e gerar troca de desenhos, né?
A inspiração que está hoje, agora no slide é essa, é o aplicativo chamado Draw Something. Aqui nessa outra imagem a gente mostra crianças jogando o videogame Wii, que é um videogame que sai do tradicional das teclinhas e proporciona movimento do corpo, né? É videogame com movimento do corpo. O que a gente pode pensar a partir daí? Vamos usar videogame em sala de aula? Não necessariamente isso, mas o que a gente está querendo dizer é como que as crianças aproveitariam tecnologia? Como é que é a tecnologia para a criança, né? Às vezes o teclado não quer dizer nada. Às vezes é mais interessante trabalhar para criar um computador de papel, né? Que é parecido com o laptop tradicional, criar um computador de papel, de cartolina com as crianças, do que ficar mexendo no computador com elas, porque pode não ser interessante. E a tecnologia tem que ser transparente no sentido de que, para se tornar uma extensão da nossa cognição, ela tem que nos ajudar e não nos atrapalhar, né? A tecnologia tem que ser transparente, segundo o Andy Clark, no sentido de proporcionar essa ampliação cognitiva. Se ela gera um gargalo, se ela é uma coisa que interrompe tanto a comunicação, por exemplo, se aqui tivéssemos um problema agora, ficasse todas as telas pretas ou ninguém se ouve, enfim, a comunicação ali não está sendo transparente no sentido de expansão cognitiva. Ela só consegue expandir, proporcionar esse compartilhamento cognitivo e essa expansão individual também cognitiva, né, para cada um, se ela for transparente, nesse sentido que Clark fala, porque existem outros sentidos que vêm sido trabalhados aí de tecnologias transparentes. Aqui a gente está focando no que Clark diz. Então, os exemplos mostram que, além do uso associado de objetos materiais, palpáveis, né, com o abstrato na internet, a necessidade da criação de um ambiente em torno de nós que seja propício à aprendizagem é um desafio e que é muito mais difícil quando cada um está no seu cantinho. Criar o ambiente, né? Eu posso, Camila, intervir aqui, porque essa questão de affordances é interessante, porque todo organismo ocupa um nicho no mundo, que esses são aspectos do mundo que são privilegiados para aquele organismo, para sua sobrevivência, sua aprendizagem, etc, etc, etc. E a sala de aula presencial é uma importante peça no nicho da criança, né? Porque tem lá coisas que affordam ou que permitem a aprendizagem, etc. Um dos desafios, eu acho, é ampliar esse nicho. Como estender esse nicho da criança para incluir coisas fora do seu ambiente físico, né? E eu acho que isso, porque o nicho, teoricamente, pode estender para o mundo todo, né? Isso é um desafio. Como fazer isso, como você está colocando? É isso, eu acho que é exatamente isso. Acho que a questão do ambiente fica muito clara, né, a dificuldade, e também esperamos, né, que por meio desses poucos exemplos que a gente trouxe, a gente consiga mostrar a necessidade de a gente buscar a affordance, buscar o bom encontro entre o sujeito e os seus objetos, e o seu ambiente, né? Como que isso pode se dar? É claro que tem aí muita teoria, mas também por isso que a gente buscou alguns exemplos assim que fossem práticos. É bastante difícil fazer qualquer uma dessas intervenções sem a participação dos pais, né? Eu acho que os pais têm sentido nesse momento também, os responsáveis, né, pelas crianças, a dificuldade que é você acompanhar atividades mais ativamente no dia a dia, porque estão eventualmente trabalhando de casa também. Então, quer dizer, a gente, como falou no início, tem várias dificuldades agregadas no momento, né? Mas ainda assim, para não estagnarmos só na dificuldade, a gente está trazendo esses insumos, né, para a gente pensar juntos. Enquanto vale dizer também, eu acho que vale dizer também uma coisa bacana, que enquanto eu estava pensando em tudo isso, para tentar contribuir aqui para a palestra, eu conversei com vários colegas que são professores de crianças, né? E como eu não trabalho com crianças, eu quis saber como estava a vida deles hoje. E eu recebi tantos áudios no WhatsApp, eu recebi tantos depoimentos deles sobre isso, que na medida em que eu os recebia, eu pensava, caramba, isso é muito rico. Esse compartilhamento que a gente está tendo nesse momento de dificuldade, que está para todo mundo, porque qualquer pessoa hoje no mundo está vivendo essa dificuldade, né? Então, assim, quando é uma dificuldade comum a todos, isso também gera uma tremenda oportunidade de saber o que você está fazendo. Você conseguiu fazer uma atividade assim, assado? Como é que é essa atividade?
também gera várias dificuldades, por exemplo, com uma pesquisa, né? Diversos pesquisadores tendo que adaptar suas pesquisas porque as escolas estão fechadas e eles não podem entrar para fazer pesquisa de campo nesse momento lá. Então, quer dizer, tem sempre os dois lados, mas enquanto eu recebia esses depoimentos, eu pensava, caramba, isso é muito rico. Existe mesmo muita coisa para a gente aprender, para a gente compartilhar. Não é óbvio e é desafiador, mas isso é, para mim, compartilhamento cognitivo de um modo muito positivo, essas trocas, né? Eu acho que agora eu vou retornar a palavra ao professor Eduardo. Obrigado, Camila. A partir de facto daquilo que a Camila nos falou sobre affordance e tecnologias transparentes, são de facto desafios, como de facto o Ralph também sublinhou, são desafios que nós temos. Eu que partiu, depois como é que o pensou, como é que o desenhou, como é que o produziu. Eu acho que esses aspectos podem parecer um pouco, digamos, quase industriais e depois comerciais, ou seja, depois como é que se leva isto ao grande público, também são importantes, não podemos ficar apenas por uma reflexão de natureza abstrata, que é muito importante, de facto, fundamentar isto em termos conceituais e teóricos, mas precisamos depois de ir também investigar e fazer um bocadinho de mining, não é? Data mining, também pode ser data mining, mas o research mining, e temos que tentar perceber um pouco como é que estas coisas se fazem e muitas vezes estas coisas fazem-se muitas vezes desreguladamente. Eu estou-me só aqui a lembrar, estava-me aqui a recordar de uma tese que ergui há dias sobre brinquedos e o modo como é que os brinquedos se fazem, e descobrimos de facto os brinquedos às vezes fazem-se por mera inspiração criativa de alguém, muitas vezes não têm muita investigação à volta. Nós compramos hoje de facto um brinquedo, ele traz algumas características de idade, ou seja, de competências que pode ou não desenvolver, mas traz-nos muito pouca informação sobre isso. E de facto uma das questões que nós verificamos é que falta, de facto, faltam mecanismos de validação e certificação, por exemplo, na área da construção de brinquedos, que é uma coisa que de facto, quando lemos a literatura sobre a EAD e sobre de facto a panóplia imensa que existem de aplicações de software, de hardware na área do e-learning, também começamos a sentir alguma falta de padronização, alguma falta de certificação e de validação, ou seja, esta app, bom, é muito interessante, é muito apelativa, mas será que de facto ela é segura, ela não traz, para além dos benefícios que publicita, não poderá trazer danos psicológicos, etc. E portanto tudo isso são questões muito importantes que nós de facto temos que ver. E portanto, quem está nestas áreas e tanto os investigadores como os práticos, como as pessoas de um modo ou de outro estão ligadas de facto à educação e neste caso específico ao e-learning, muitas vezes temos que ir recorrer nesta perspectiva do encontro e da confluência, temos que ir a outras fontes. E as ciências psicológicas, pedagógicas, comportamentais, sociais, de modo geral, etc., de facto têm muito para nos trazer para esta matéria. Eu costumo dizer que de facto todas estas ciências são uma espécie de toolbox, são uma caixa de ferramentas que tem um conjunto de conceitos, tem um conjunto de técnicas, de métodos, de conclusões de investigação, dados empíricos, dados validados também experiencialmente, e muitas vezes nós temos que ir buscar inspiração e ver coisas que nos parecem ser transferíveis para o e-learning, e vou dar de facto aqui alguns exemplos, tentando responder de facto a algumas das perguntas que nos colocaram.
como é que a gente pode fazer, é evidente, inovando, criando coisas novas. De facto, a tecnologia hoje traz-nos muita coisa, e uma das áreas que neste momento, em termos de tecnologia, está mais evidente, é aquilo que se chama machine learning, ou seja, todo este software. Nós hoje estamos a tentar desenvolver software que tem capacidade de aprender ele próprio na administração de um programa, e portanto, se nós encararmos situações em que de facto o e-learning possa ser customizado, portanto individualizado, nós hoje de facto andamos à procura de software que seja capaz de ir modelando os níveis de aprendizagem e as dificuldades da aprendizagem em função dos progressos do aluno em termos individuais. Portanto, o machine learning muito mais para intervenções customizadas. Só para dar um exemplo, de facto o machine learning está aí. Eu sou consultor de um projeto de reabilitação neuropsicológica online de pessoas com lesão cerebral adquirida por traumatismo cranoencefálico ou por acidente vascular cerebral. E, portanto, uma das ideias que nós temos, e eu como consultor vou trazer as ideias, quero levar as ideias dos 4 Es para essa plataforma, em termos de enriquecimento, mas esse enriquecimento passa também pela introdução dessa plataforma ter capacidade de aprendizagem e embora sempre com a supervisão clínica de facto do especialista, acompanhar de facto a evolução dos pacientes. Voltando para o e-learning, não esquecendo o machine learning, de facto há hoje também bastante investigação sobre esta matéria para aplicar de facto aos softwares da educação à distância. Um tema frequente que nos foi colocado para esta palestra e que veio tanto nas associações de palavras como nas perguntas, era o EAD para crianças. Será possível fazer EAD para crianças? Normalmente quando pensamos no EAD, estamos a pensar em adultos, estamos a pensar em adolescentes, crianças, certamente só a partir de um certo nível de desenvolvimento. Eu direi que sim, até porque de facto já vimos exemplos, a Camila já mostrou alguns exemplos, mas se eu quiser ser um pouco mais ousado e se me fizer a pergunta, e para crianças com 3 meses, será possível de facto nós conseguirmos ter atividades de e-learning para crianças com 3 meses, ou seja, brincar com crianças via e-learning? Eu diria também que sim, e portanto neste processo de mining que nós investigadores estamos de facto habituados a fazer e obrigados a fazer, queria destacar aqui um exemplo muito interessante, e depois o desafio é trazer estes dados agora para o e-learning e falar de facto o Infant Cognition Center da Universidade de Yale tem desenvolvido uma investigação extremamente interessante já há alguns anos para cá sobre a vida moral dos bebés e portanto já tem estudos com bebés a partir dos 3 meses de idade. Eu penso que vê na imagem de facto um pequenino que está a assistir a um teatro de marionetas e rapidamente, porque de facto trouxe apenas um slide no vídeo, porque o vídeo era um pouco longo, o que se de facto veio a fazer nesta experiência de laboratório, colocando um bebé de 3 meses, que penso que é o caso, a observar um teatro de marionetas, onde temos três personagens. Temos uma personagem central que, penso, não sei se consegue ver bem, está a brincar com uma bola e a certa altura, propositadamente, quem está a manipular os fantoches ou as marionetas deixa escapar a bola para a frente de um personagem, de um dos outros dois. Um deles, salvo erro, tem uma camisola verde, a outra tem uma camisola cor de laranja. Um deles, de facto, vai pegar na bola, vai começar a brincar com o personagem central. E, portanto, será um personagem positivo, um personagem que ajuda naquele comportamento lúdico de brincar com a bola. O outro personagem, para quem de facto depois num passo seguinte escapa a bola, é o personagem que agarra a bola, não a devolve e inclusive desaparece de cena e portanto foge. Ora bem, o que acontece é que quando nós trazemos aqueles 2 bonecos no final deste pequeno teatro de marionetas para a frente da criança e colocamos de facto os dois bonecos, na criança escolhe em quase 90% dos casos o boneco que brincou
com ela, portanto, que a ajudou no seu comportamento lúdico e não escolhe o boneco que fugiu, que desapareceu com a bola da cena. Ora bem, é assim, o que nos falta agora fazer é a transposição deste nível físico das marionetas para o nível virtual. Como é que nós podemos levar um jogo destes para o nível virtual? Porque isto de facto é educação, porque isto no fundo é comportamento lúdico, é brincar com a criança. Certamente em casa não teremos a possibilidade de fazer um jogo de marionetas. Como é que nós podemos de facto criar software e condições para que depois toda esta situação, que é uma situação de laboratório, se possa reproduzir online e se possa depois ser supervisionada, acompanhada pelos pais, por exemplo, ou pelos educadores que estejam com a criança. É de facto algo que vai nesta perspectiva do research mining, de ver coisas que estão a ser feitas que a princípio só pareceria que tinham interesse para escrever os artigos sobre o desenvolvimento moral das crianças, sobre a vida moral das crianças, a partir, neste caso, dos 3 meses de idade, mas que de facto aqui nos dá inspiração e será uma resposta, sei que é uma resposta que não é fácil, sobretudo para as pessoas que fizeram essas perguntas, e não sei se era essa a resposta que estavam à espera, mas era de facto, ou é aquilo que nós, neste momento, fazendo alguma pesquisa, dizemos, bom, aqui está de facto algo que funciona bem. Isto de facto acaba por ser aprendizagem muito precoce em termos de julgamento moral. Isso agora também é muito discutível se a palavra moral é aqui completamente adequada ou não, mas de qualquer modo, tirando esses detalhes, parece que de facto será uma boa proposição. Falando novamente de facto das tecnologias transparentes, que já falou a Camila, de facto nós temos à nossa frente temos ambientes de trabalho muito árduos, muito duros, ou seja, muitas vezes temos computadores desenhados para adultos, usados com crianças e com jovens, e certamente teremos de repensar teclados, comandos, as telas, certamente ter telas mais ápticas, ou seja, mais táteis, em que permitam um contacto físico maior com o próprio equipamento, porque de facto o tato é de facto uma entrada sensorial tão importante como a audição e como a percepção, de facto assim como o nosso corpo, ou seja, como todo o processo de corporificação da cognição é importante. Eu aqui, eu já depois peço à Camila para passar o vídeo, mas antes de passar o vídeo, só de facto dizer duas ou três coisas. Ou seja, olhando para isto, é assim, como é que nós podíamos de facto ter ambientes que pudessem estimular aquilo que o Piaget já falava no estádio sensório-motor, relativamente a propósito das reações circulares e que ele chamou do prazer da causalidade, ou seja, o prazer de produzir efeitos, que é assim que de facto nós vamos aprendendo desde bebés. Ou seja, há um prazer inerente ao fazer a coisa só para a fazer, só para ver o que acontece depois de nós agirmos sobre ela. De facto é isso já o Piaget chamou prazer da causalidade. Alguns teóricos, alguns investigadores mais tarde na área da motivação viram aqui de facto um precursor dos processos motivacionais, dos processos emocionais e que nós sabemos de facto são precursores, ou seja, são bons indicadores em termos da estimulação da aprendizagem, são também precursores dos comportamentos lúdicos, nós também sabemos que são extremamente importantes no processo de aprendizagem e mesmo na própria motivação de realização, sobretudo quando centramos a aprendizagem na resolução de problemas que tem por pressuposto, de facto, resolver um problema é produzir um efeito e, portanto, é obter um prazer de causalidade na resolução do próprio problema. Portanto, talvez do lado dos alunos haja que aumentar o espectro de interatividade e manipulação do equipamento, descentrando, digamos, daquele papel de mero espectador do professor. E isto online terá certamente os seus desafios, terá certamente as suas dificuldades, ou seja, talvez teremos de ter algo mais manipulável, algo de maior contacto físico, para além de facto desta frieza, como eu tenho aqui de facto à minha frente, deste objeto frio, tem o teclado, tem uma tela, tem o mouse, tem o rato, e portanto,
certamente pensar como estimular o prazer da causalidade online, porque certamente o prazer da causalidade no presencial é capaz de ser mais fácil. No online, vamos ver como é que poderia ser feito. Eu só peço a Camila... Professor, Sim, sim. se me permitem, em relação a esta questão dos bebés, 3, 4 meses, 5 meses, nós utilizamos muito aqueles tapetes que têm uma forma ou uma vaquinha, um animal, em que a criança faz exatamente isso que o professor falou, de ir com a mãozinha tocar na vaquinha e ouvir o som da vaca. Sim, sim. Ou ir tocar no triângulo amarelo e ouvir um determinado som. Bom, isso é um aspecto, como é evidente, tátil muito interessante, mas que pode ser também reproduzido numa tela, em que a criança precisamente toca e tem esse efeito. Voltamos à mesma situação, não é o mesmo, mas é melhor que nada. Sim. Por outro lado, a própria questão de aparecer uma imagem na tela que se movimenta e que obriga o bebê a seguir com o olhar o boneco, está a desenvolver o cérebro. Portanto, há ferramentas que se calhar podemos desenvolver e até utilizar, porque já há jogos nesse aspecto, para que, ajudando os pais a compreender que aquele jogo tem um papel educativo extraordinário, porque a própria questão das peças de encaixe... Calma aí, eu vou pesquisar aqui. É diferente. Peço desculpa desativar o som. É diferente de fazer a peça de encaixe a 3 dimensões, fisicamente, mas também o poderá fazer na tela. Portanto, pensarmos que a educação à distância, o e-learning, poderá ter algumas ferramentas interessantes e pode-se fazer coisas. A própria, o que nós temos feito, de termos as educadoras de manhã a dizer bom dia aos bebés, a mostrar a cara de outros bebés, a sorrir, a expressão facial, as mãos, pedir ao bebé para fazer os mesmos movimentos que nós estamos a fazer, e o bebé tem tendência a imitar-nos, o ler uma história, o contar uma história, o fazer a questão dos fantoches à distância, voltamos ao mesmo, não é a mesma coisa que presencial, mas vale a pena tentar. Sim, sim. E professor Antônio... Eu posso intervir aqui um pouco com relação a isso, porque eu concordo inteiramente com o que Antônio acabou de dizer e Eduardo anteriormente. Mas eu acho que o desafio é maior com relação ao machine learning, porque o exemplo que Eduardo deu da criança com a percepção moral é uma dimensão da empatia, eu diria, uma dimensão mais sofisticada da empatia. E como a máquina vai sentir isso para propor uma outra coisa para o aluno, qualquer idade que seja, né? Eu acho que isso é um desafio para machine learning que eu não sei como eles vão abordar esse problema, mas eu acho isso um problema enorme. Porque quando você tem a mediação do professor ou do pai, etc., você pode incluir esse elemento um pouco. Mas se você não tem mediação de um ser humano, é muito difícil. Sim, exato. Exato, eu concordo perfeitamente com ambos, e é um desafio enorme, e é melhor tê-lo que não o ter, até porque eu há pouco falei, 90% das crianças escolhe, de facto, empatiza com o boneco que favoreceu, de facto, o jogo. Mas não nos podemos esquecer dos outros 10% que preferem brincar com outro boneco. Ora bem, se quisermos introduzir machine learning, certamente ele vai ter que repetir este jogo, porque este jogo depois tem várias variantes, ou seja, não só com bonecos, mas estão com peças Lego, etc. Portanto, isto tem outras variantes em termos experimentais, não vai ser fácil. Até porque depois toda esta investigação é mais complexa, porque depois podemos trazer, ou seja, de facto, para além da empatia, do desenvolvimento do sentimento de empatia, há também o sentimento
é difícil falar, e se agora íamos para uma discussão muito mais complexa do sentimento de justiça, mas a maior parte das crianças, quando nós as colocamos, portanto, os dois bonecos à frente e pomos umas bolachas para a criança comer, a criança come a sua bolachinha e quando aí de facto ou a máquina, ou o supervisor ou o educador diz, bom, não queres dar também uma bolachinha aos bonecos? Normalmente a maior parte das crianças dá a bolacha tanto ao boneco que ajudou, ou melhor, o boneco não ajudou não à criança, mas que ajudou de facto no teatrinho das marionetas, tanto que ajudou no comportamento de jogar a bola. E depois com várias variantes, porque a certa altura se houver muitas bolachas, ela prefere então dar duas ao bom boneco e dar uma bolacha ao boneco mau, etc. Portanto, há uma série de variantes que são de facto um grande desafio para quem estiver no machine learning e queira de facto ter um software de facto de qualidade e eficaz. Mas são este tipo de ideias do making of que eu queria trazer. Muitas vezes é preciso ir buscar exemplos a disciplinas que estão ali completamente e a resultados que por vezes parecem que não, ou seja, só servem para aquilo, mas servem para muito, para muito mais. Portanto, esta do prazer da causalidade também, de facto, é importante. O Camilo, acho que nem vale a pena passar o vídeo. O vídeo era um vídeo de gatos, quando a gente, de facto, o prazer da causalidade tem sido estudado na espécie humana e também em alguns primatas, nomeadamente macacos. Eu não sei se, de facto, se os gatos têm prazer de causalidade em atirar os copos e as garrafas de cima das mesas e dos armários, mas se quiser passar só para fazermos aqui assim um break Na mais. verdade, eu queria. O vídeo é bem engraçado e emblemático e rápido, né? Mas eu Sim, queria ok. fazer 2 comentários antes, né? Que se a gente tentar falar meio que junto, não dá muito certo no Zoom, então eu fiquei aqui esperando para comentar. Sobre o machine learning, eu acho que um grande desafio do machine learning, eu não sei se todo mundo está a par, né, do que seria essa aplicação, falando em linhas muito gerais, seriam plataformas de aprendizagem que seriam capazes, entre aspas, né, aí é que está aí é que está a questão, será que seriam mesmo, de determinar o que o aluno precisa, né? Assim, elas são frequentemente usadas para várias aplicações, mas tem algumas aplicações bem comuns que são aquelas de exercícios, né, de atividades, que na medida em que o aluno evolui, a plataforma consegue saber o que dar, o que fornecer para ele avançar mais ou menos em determinado assunto, né, a partir do desempenho, né, do aluno. Enfim, essa é uma aplicação. E críticos do machine learning vêm apontando justamente que ela pode, em vez de personificar ou customizar a aprendizagem, né, que é uma grande aposta, digamos assim, ela pode acabar gerando o efeito oposto, de pasteurizar ainda mais, porque os alunos ali na máquina estão sob a avaliação da máquina, sem a questão da empatia, sem a gente saber se o aluno, ao responder o exercício, precisou fazer uma parada por alguma questão que a gente tem quando a gente está em casa. Às vezes é parar para se alimentar, é parar para fazer alguma outra. Como é que a gente vai saber? E o tempo está contando, né? O aluno está logado ali, ele teoricamente levou um determinado tempo, por exemplo, para desempenhar uma certa tarefa, e a gente não pode ter certeza absoluta do que aconteceu, do que rolou mesmo naquele tempo aí que o aluno estava. Então, quer dizer, tem uma série de questões que o machine learning acaba reduzindo a máquina e que eu acho que a gente vai ter que... eu pretendo me debruçar bastante sobre isso nos próximos anos da minha pesquisa, acho que isso é bem interessante, tem muita coisa aí. E a outra questão é a partir de um comentário do professor Antônio sobre os bebês e os professores dando bom dia na tela, né, falando com os bebês, se bem entendo, foi isso que o professor disse, né, que tem ocorrido. E isso me fez lembrar que algo muito forte em todos os depoimentos de quem está trabalhando com crianças, né, colegas, professores, com quem eu conversei esses dias, no depoimento deles, algo muito forte foi a questão do vínculo, né? A importância da gente não deixar as crianças nesse momento, os adolescentes e os adultos também, né, os estudantes universitários também, não perderem o vínculo, né, com a comunidade acadêmica deles, com os professores, colegas. A vida continua e é muito difícil mostrar
porque as crianças estão angustiadas, não entendem completamente o que está acontecendo e como é que a gente pode dar um senso de algo, né, de realidade, de continuidade para essas crianças. Haveria aí uma grande contribuição da escola, do vínculo, dessa tentativa de manter o vínculo estabelecido por meio do contato, né? Então, acho que é só essas duas observações que eu queria fazer. Uhum. Se vocês quiserem assistir o vídeo dos gatos, Um pouco antes, Camila, só um acréscimo que você falou, no problema de padronização para machine learning. sim. É porque machine learning depende do big data também, ou seja, os Claro. dados, tem milhões de dados Uhum. para sugerir o próximo passo. Ou seja, esses milhões de dados vêm de onde? De milhões de pessoas. Se você não tem a individualização de uma a uma, você tem essa relação máquina-aluno está mediado por milhões de outras pessoas e suas reações, né? Isso é um grande problema, né? Mas esse seria um dos pontos. Esse é um dos pontos que costuma ser destacado. Claro que isso tem várias partes envolvidas e sempre a gente tem que olhar para quem são as partes, né? Mas tem sido destacado justamente como o machine learning poderia proporcionar customização. Uhum. E eu quis dizer que existe um contraste justamente entre a grande quantidade de dados gerada e o distanciamento entre os dados e quem vai avaliar esses dados, né? E o que vai ser feito deles e tudo, e a possibilidade, do outro lado, de realmente entregar para o aluno algo mais personalizado. E aí a gente está falando de questões de multiplicação de alunos via e-learning, né? São modalidades, submodalidades aí do e-learning, porque a gente também não precisa necessariamente estar falando de multiplicação de alunos em sala de aula. A gente pode estar falando da quantidade de alunos que a gente já trabalha normalmente, porém no e-learning, ou pode estar falando de turmas menores ou turmas muito grandes, e a gente sabe quais são os problemas que sempre existem com turmas muito grandes, né? Então, aí a gente volta um pouco para o início da palestra, quando o professor Eduardo fala que, olha, é educação, né? É educação online, é educação presencial, existem alguns problemas que são mantidos nas duas instâncias, mas também existem desafios particulares de cada uma e coisas que ficam ainda piores ou talvez ainda melhores em uma ou outra modalidade. Eu acho que a questão da turma, de quantos alunos a gente está falando, como é que a gente consegue falar individualmente com cada um, aí eu acho que é uma questão posta pelo machine learning, entendeu, Ralph? Assim, ele vai ajudar ou não vai com isso? Acho que tem aí uma série de coisas aí. Bom, vocês querem ver o vídeo dos gatos ou não? Essa é a pergunta que não quer calar. Queremos, assim, é rápido. Cadê o vídeo? Vamos ver se ele vai ajudar. Vai sim. Ele está na tela, sim. É um vídeo que mostra vários gatinhos empurrando vários objetos de cima de onde eles estão. Então, eles estão em cima de uma mesa, derrubam pote de mel, pote de sabonete, derrubam pote de bolinhas, né? Eles vão empurrando as coisas. E isso tem relação com o que o professor Eduardo falava sobre a gente fazer algo só para ver qual é o efeito que vai ter, né? A questão da causalidade. Era só um videozinho que a gente quis trazer para representar isso. Obrigado, Camila. Outro aspecto que eu, de facto... Inclusive outros gatos, desculpa, só para uma observação, inclusive outros gatos, não são objetos, né? Sim, é verdade. É outro prazer. De qualquer modo, continuando, em termos de destacar um pouco este research mining que nós vamos fazendo, nós decidimos trazer algo que funciona num contexto completamente diferente, mas que nós quisemos destacar e que tem a ver com a percepção e, de facto, o e-learning implica muito, de facto, todos os processos perceptivos e os processos atencionais, ou seja, de facto, se nós considerarmos que não existe percepção consciente sem atenção, portanto, estamos aí para um velho problema de educação, ou seja, como despertar a atenção dos alunos. E nós, pesquisando, atenção, como é que se consegue, de facto, trazer a atenção dos nossos alunos? Eu recordo num filme que já havia há muitos anos,
que certamente já ouviram, e se de facto o recordam, se não podem, já está disponível no YouTube, salvo erro, que se chama Filhos de um Deus Menor, e de facto é uma história interessante de um professor que utiliza muito a pedagogia da surpresa, ou seja, ele chega a fazer o pino, ele de facto é um professor com alunos com necessidades educativas especiais, ele chega a fazer o próprio pino e outras habilidades na sala de aula para conseguir trazer a atenção dos seus alunos, ou seja, pela surpresa, por aquilo que não é esperado, por aquilo de facto aquilo que é novidade e que não estava nas previsões. E se nós considerarmos de facto a nossa mente é uma mente previsional, e portanto não vamos agora aqui debater modelos de percepção, mas ou seja, partindo do princípio que em certa parte a nossa mente é previsional, é probabilística, de facto fomos buscar o grande marcador neuronal da, da, desta emoção que é a surpresa, porque a surpresa é uma emoção. A maior parte das pessoas identifica as emoções fundamentais da espécie, como o medo, a alegria, a tristeza. Se perguntarmos se a surpresa, a maior parte das pessoas perguntarmos se a surpresa é uma emoção, as pessoas são capazes de não achar que o seja. Mas a surpresa é, de facto, uma emoção. Tem um marcador neuronal específico, não interessa entrar em detalhes, que é a chamada onda eletroencefalográfica P300, e eu tenho na tela, neste momento, um esquema muito simples e relato, de facto, uma situação experimental, é uma situação que foi, de facto, descoberta em laboratório e hoje tem aplicações, sobretudo na área da neurologia, portanto, que é de facto um bom preditor do funcionamento do nosso cérebro, portanto, e da saúde do nosso cérebro. É de facto conseguir estimulá-lo e captar, portanto, os potenciais evocados através da estimulação. Tem muitas variantes, não vamos entrar por aí, detalhes técnicos, não interessa. Interessa só dizer, de facto, a surpresa tem um marcador neuronal específico, portanto, ela tem uma identidade própria. E a identidade é uma identidade que nos leva a crer que a surpresa ativa-nos do ponto de vista mental, ou seja, foca-nos a atenção, cria-nos vínculo com a situação e, portanto, é só para dizer, bom, mas qual é o fundamento da pedagogia da surpresa? Bom, há muitos fundamentos, há uns mais de natureza fenomenológica, se quisermos para uns de natureza mais neurológica, aí está. Ou seja, o que vemos aqui, e a situação é muito simples, podemos ter uma situação experimental em que colocamos os escutadores numa pessoa e vamos dar esta instrução, vai ouvir de 2 em 2 segundos um som. E, portanto, a sua tarefa é contar ao longo do tempo da experiência quantos sons vai ouvindo. E, portanto, a pessoa vai ouvindo 2 em 2 segundos sempre o mesmo som. E, portanto, quando está a ouvir sempre o mesmo som, o nosso cérebro vai reagindo, como vocês conseguem ver, ou de facto quem não consegue ver eu explico em palavras, de facto temos uma onda cerebral, ou seja, mais baixinha, temos ondas mais baixinhas que correspondem de facto à resposta do cérebro à audição do estímulo auditivo. Mas nesta sequência de 2 em 2 segundos, em que de facto vamos produzindo sempre o mesmo som, e em que o nosso cérebro vai, no fundo, a nossa mente vai fazendo uma previsão probabilística que o som, e essa previsão será inconsciente, que o som seguinte será igual ao som anterior, se de repente introduzimos um som com características acústicas completamente diferentes, de facto o registro eletroencefalográfico num cérebro-são altera-se completamente. E, portanto, temos uma onda que faz um pico muito maior, portanto, uma voltagem muito mais elevada, e nós chamamos P300 porque ela normalmente acontece 300 milissegundos após a audição desse som que não era expectável ouvir naquele conjunto de sons. Esta experiência depois complica-se com outras situações experimentais mais elaboradas. Isto só para dizer, este research spinning, é assim, isto funciona muito bem, é de facto um diagnóstico da saúde do nosso cérebro. Por exemplo, quando as pessoas têm um AVC, um acidente vascular cerebral, pode-se mesmo em coma, consegue-se de facto fazer
estimulação e tentar perceber a reação do cérebro, se ele emitir este tipo de ondas, isto dá-nos algum prognóstico de melhor recuperação do AVC, e quando ele de facto não consegue distinguir, ou seja, não consegue ter esta reação de surpresa ou um som não esperado, de facto as coisas já não estarão tão bem. Agora vamos voltar para as questões difíceis, ou seja, como é que de facto vamos trazer a surpresa para o e-learning. De facto, são situações tão desafiantes como o próprio machine learning, ou seja, bom, quem se recorda dos Filhos de um Deus Menor, lembra-se daquele professor em que o elemento de surpresa era de facto um pouco as suas acrobacias e o seu estilo pouco ortodoxo de estar na sala de aula, que ia de facto sempre surpreendendo os seus alunos com posturas e com propostas de exercícios completamente inovadores, não expectáveis. Portanto, a surpresa tem essa força de focagem da atenção, de vínculo à situação de aprendizagem e, portanto, teremos que certamente olhar para a pedagogia da surpresa e trazê-la também para o e-learning. O último exemplo que eu quero dar, e pedia à Camila que colocasse o slide, por favor, é de um projeto que eu em 2018 fui à Aldeia da Inovação Social do programa Portugal de Inovação Social 2020. Este foi um dos projetos que ganhou o concurso. Isto é uma rádio e, portanto, quando nós falamos de aprendizagem à distância, muitas vezes situamos-nos neste diálogo, tendo um computador à frente, tendo, portanto, o aluno em sua casa e, portanto, ainda algo muito escolarizado. Agora, o online também pode ser, de facto, educação para além do espaço escolar ou do espaço do e-learning, mas de facto escolarizado, podem ser projetos como esta do Rádio Miúdos. Isto é uma rádio que é feita por crianças e por jovens, embora com supervisão de adultos. É uma rádio que não tem antena, portanto transmite online e transmite online para todos, portanto para uma rede de escolas, portanto em Portugal, no Brasil, em Angola, em Moçambique, ou seja, todos os países de língua portuguesa. É de facto algo que permite troca de experiências, é de facto um projeto de socialização, é um projeto multicultural, portanto é um projeto educativo que está para além da escola e de facto tem muito êxito. Neste momento já existem projetos semelhantes em Portugal e não só em Portugal, também no Brasil, em Angola, etc. Portanto, dizer que o online muitas vezes não tem que estar submetido apenas portanto, a uma perspectiva escolarizada, ou seja, o online em termos educacionais pode ir para projetos deste tipo que eu acho que de facto são extremamente interessantes e que podemos de facto fomentar. Inclusive de facto há muitas experiências já em que as próprias escolas têm de facto espaços dedicados ao online, ou seja, espaços, neste caso, a escola, salvo erro, esta escola está sediada em Tomar, aqui na zona centro, onde certamente, não sei se é Tomar, sei que é na zona centro, penso que é Tomar, e portanto há atividades online dentro da própria escola. Nós pensamos muitas vezes o e-learning, a educação à distância, é evidente na situação que vivemos, é forçosamente à distância, mas a escola, para além de ter as suas atividades presenciais, a escola também pode incorporar atividades online e nós podemos estar na escola com atividades deste tipo em que estamos em contacto online e superando distâncias e superando barreiras culturais, etc. E isso também, de facto, me parece ser importante. Portanto, temos muitas coisas para propor, é preciso de facto pensá-las, repensá-las e em conjunto conseguirmos chegar de facto a produtos que sejam eficazes, que sejam de qualidade e tudo isso faz parte dos grandes desafios que a educação à distância nos traz. Eu de facto passava agora a palavra à Camila para depois fazer uma breve síntese desta nossa conversa e depois passarmos às questões dos... Camila, não sei se me está a ouvir.
Não, eu tinha desligado o microfone, desculpa. Ok. Bom, eu gostaria de retomar, né, um pouco a nuvem de palavras do início, né, só para a gente relembrar que a gente passou por algumas dessas sugestões, né, por assim dizer, dos participantes. A gente falou aqui sobre compartilhar o fazer, né, a gente falou sobre exemplos, sobre agir na presença e não na ausência. Eu acredito que nós estamos presentes quando tentamos buscar juntos, né, o que fazer, né, nos reinventar, né? Eu acho que isso é presença. Acho que a gente está junto, a gente está presente quando a gente se questiona, quando a gente se pergunta o que é possível, o que seria um caminho bacana, o que a gente pode fazer juntos, né? Acho que era mais fácil talvez enaltecer a educação à distância, assim, quando ela estava a uma distância segura, digamos assim, quando ela era citada Sim. como uma maneira, por exemplo, né, de proporcionar flexibilidade para quem estuda, mora distante dos centros urbanos e tal. Mas agora, porque ela se impõe como única possibilidade temporariamente, como disse o professor Antônio no início também da nossa conversa, é uma oportunidade para a gente fazer várias considerações. Acho que é por aí, né, professor Eduardo? Sim,